Agora a gente fala das notícias internacionais. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, se encontrou com o presidente da China, Xi Jinping. Os dois países assinaram uma declaração para reforçar parcerias estratégicas. A gente vai conversar ao vivo com nossa correspondente em Londres, Cecília Malan, que tem todas as informações. Cecília, bom dia a você. China e Rússia reforçando essa parceria em meio, a essa contraposição que fazem aos Estados Unidos, aos americanos. China tem a questão da guerra comercial com os americanos, Rússia, em meio a essa guerra na Ucrânia. Enfim, queria que você trouxesse um pouco de como foi essa conversa e do que significa essa parceria. Com o Ocidente também, Nilson? Não só os Estados Unidos. Bom dia a todos. Na primeira reunião do dia, que contou com a presença dos ministros do Exterior e da Defesa da Rússia, Vladimir Putin disse que os dois países acumulam uma bagagem sólida de cooperação em assuntos mundiais. Ele só não reconheceu que o comércio bilateral entre Rússia e China disparou desde a invasão da Ucrânia, quando empresas ocidentais fecharam as portas na Rússia. Já na coletiva de imprensa, o presidente chinês disse que Pequim e Moscou concordaram que deve haver uma solução política para a guerra na Ucrânia, mas não deu detalhes. Ele também afirmou que uma solução de dois estados é a única opção para uma paz duradoura no Oriente Médio. Xi Jinping disse ainda que a relação com a Rússia sempre foi baseada no respeito mútuo e na convergência de interesses, e que os dois países pretendem aumentar ainda mais as relações comerciais. Analistas dizem que essa relação é desequilibrada. Moscou depende muito mais de Pequim do que o contrário, ainda mais depois da invasão da Ucrânia. Ano passado, para vocês terem uma ideia, a China se tornou o principal parceiro comercial da Rússia, fornecendo principalmente carros, roupas e matérias-primas, enquanto a Rússia é o sexto maior parceiro da China. Putin, por sua vez, afirmou que é lógico que a primeira viagem do seu novo mandato, o quinto, seria para a China, e agradeceu a recepção calorosa e amigável. Enquanto o governo americano acusa Pequim de fornecer assistência significativa, direta e material para a guerra na Ucrânia, essa viagem de agora também oferece apoio moral a Vladimir Putin, cada vez mais isolado. Logo mais, Putin e Xi participam de um jantar de gala para celebrar os 75 anos de relações diplomáticas entre Rússia e China. Vamos acompanhar. Vamos sim, Cecília. Você já tem aqui ao seu lado Daniel Souza para comentar esse assunto, Daniel, porque é isso que a Cecília disse. Rússia cada vez mais isolada do ponto de vista do Ocidente, diante dessa guerra na Ucrânia, e vê essa aliança com os chineses como fundamental. E a China, nessa contraposição aos americanos, querendo aumentar cada vez mais sua influência, também se aproveita desse isolamento da Rússia para se aproximar. Agora, a China tem um papel fundamental no desfecho dessas duas guerras, Daniel? Porque eu me lembro que quando entrou ali mais diretamente no cenário da preocupação de uma escalada da guerra no Oriente Médio, a possibilidade do Irã entrar diretamente, você comentava aqui, não é do interesse da China, então isso não deve ocorrer. E o desfecho da guerra na Ucrânia, também a China tem uma grande influência, como ficou evidente, sobre a Rússia. Queria que você falasse um pouco desse papel de Xi Jinping no desfecho desses dois conflitos, por favor. Bom dia, Nilson, Cecília, a todos que nos assistem. Sem dúvida alguma, o Xi Jinping tem um grande poder de influência sobre o Vladimir Putin e também sobre o regime iraniano. Agora, a pressão sobre o regime iraniano pode ser muito mais efetiva do Xi Jinping do que uma eventual pressão sobre o Vladimir Putin. O Vladimir Putin acaba tendo uma máquina militar poderosa, depende, sem dúvida alguma, dos chineses, tem aumentado a sua dependência desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, mas o Xi Jinping não é capaz de parar a guerra entre Rússia e Ucrânia. Ele é capaz de pressionar o Putin, é capaz realmente de tentar buscar algum tipo de alternativa. Esses conflitos não interessam a China, esses conflitos não interessam justamente esse projeto chinês de acelerar o seu crescimento econômico, de acelerar o seu desenvolvimento, de buscar parcerias comerciais e financeiras ao redor do mundo. Esse é o foco dos chineses, essencialmente alcançar o PIB dos Estados Unidos dentro de algum tempo, aumentar a sua influência econômica nas mais diferentes partes do planeta. Agora, ao mesmo tempo, o Xi Jinping precisa manter essa parceria com o Vladimir Putin. Imagina, você não pode simplesmente
ignorar que uma aliança com Vladimir Putin, ainda mais dentro de um contexto como esse, é algo interessante para a China, é algo que fortalece a posição chinesa. A China acaba se colocando justamente como um país que tem capacidade de diálogo com a Rússia e capacidade de pressão sobre a Rússia. Embora não seja eventualmente capaz de paralisar uma guerra, é capaz, sem dúvida alguma, de pressionar o Vladimir Putin a caminhar numa direção ou noutra direção. É, sem dúvida nenhuma, uma modificação do cenário internacional que nós tivemos de 2022 para cá, uma modificação onde abriu-se ali realmente um fosso entre a Rússia e as nações da Europa Ocidental, entre a Rússia e os Estados Unidos, que acabam sancionando pesadamente os russos desde então. Já haviam sanções antes, mas essas sanções realmente atingiram outro patamar a partir de 2022. E a China tenta ali se equilibrar, ao mesmo tempo que mantém parcerias comerciais robustas com os Estados Unidos e com a Europa, tenta manter, inclusive, o mercado americano e o mercado europeu aberto para os seus produtos, tenta manter também ali uma boa aliança com o Vladimir Putin, o que a China acaba considerando estratégico dentro de um contexto como esse. É um equilíbrio difícil que o Xi Jinping tenta fazer. Para o Putin é mais fácil, o Putin não tem escolha, ele tem que abraçar os chineses com a maior efusividade possível, tem que estreitar cada vez mais esses laços na medida em que a Rússia é cada vez mais dependente da China do ponto de vista econômico e também do ponto de vista geopolítico. É um novo cenário que surgiu, Nilson. A China tem um papel super importante e a China tenta se equilibrar. Ao mesmo tempo em que ela busca manter mercados abertos, no Ocidente ela tenta manter também a sua aliança com a Rússia bem estruturada. É isso, a questão até onde vai, né, esse apoio chinês aos russos, é isso que a gente vai acompanhar.